início à nossa série de devocionais de Natal e hoje nós vamos fazer a leitura de Lucas, capítulo 1, versículos 5 ao 20, que diz: Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão. O nome dela era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora orando à hora do incenso. Então, um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé, à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo-o, turbou-se e caiu em temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará luz a um filho, e lhe porás o nome de João. E terás prazer em alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor. E não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus, e irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e aos rebeldes, a prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Disse então Zacarias ao anjo: Como saberei isso? Pois eu já sou avançado de idade, e minha mulher avançada de idade, pois eu já sou velho, e minha mulher avançada em idade. Respondendo o anjo lhe disse: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te estas alegres novas. Todavia ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas aconteçam, porquanto não queixes nas minhas palavras, que a seu tempo se hão de cumprir. Bom, aqui nesse capítulo está sendo tratado em específico, sobre o anúncio do anjo a Zacarias, que sua esposa iria dar à luz a um filho que porventura seria João Batista. E a palavra diz que Zacarias era um sacerdote, no tempo do rei Herodes, e que o nome da sua esposa era Isabel. A palavra também nos traz que Isabel ela era estéril, ela não podia ter filhos, e ambos já eram avançados de idade. Mas que tanto ela quanto Zacarias eram um casal justo, e viviam para Deus e seguiam os seus mandamentos. E em determinado momento, Zacarias ele vai entrar no templo a fim de oferecer incenso ao Senhor. E no tabernáculo, o incenso ele só poderia ser oferecido pelos sacerdotes, eles serviam como uma espécie de mediadores entre o povo e Deus. Eles traziam simbolicamente as orações do povo a Deus. Tanto que no versículo 10 diz que toda a multidão do povo estava fora orando a hora do incenso. E após isso, a palavra diz que um anjo do Senhor apareceu a Zacarias, e Zacarias ele vai cair em temor sobre ele. E o anjo diz nos versículos 13 e 17, o anjo ele vai vir anunciar a Zacarias que as suas orações foram ouvidas, e que Isabel, sua esposa, daria à luz a um filho, que se chamaria João. E João seria aquele que viria anunciar o nascimento de Cristo. João Batista vai ser enviado como uma espécie de mensageiro, e ele será forte e poderoso como o profeta Elias. Ele é aquele que vai conseguir preparar o povo de Israel para a vinda do Senhor. Mas após ouvir essas palavras, Zacarias ele meio que duvida, porque ele diz que já era velho, e sua mulher também, e que ela era estéril. E o anjo vai dizer no versículo 19 o seguinte: E respondendo o anjo disse-lhe: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te essas alegres novas. João Batista ele vai vir ao mundo com uma missão. Ele vai anunciar a Cristo, o Emanuel. João Batista ele vai ser precursor de Jesus. Ele é aquele que vai citar a passagem de Isaías e dizer: Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. João tinha a missão de pregar o Evangelho e anunciar a vinda de Cristo. Então, a partir disso, irmãos, nós podemos refletir em algumas lições que podemos trazer para as nossas vidas. A primeira é que precisamos ouvir a voz do Senhor e confiar no que Ele nos diz. Ele sabe de todas as coisas, e aqui a gente tem mais um exemplo da confirmação da passagem que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Não podemos
pensar apenas em nossas limitações aqui na Terra, né? Precisamos confiar na soberania de Deus. Né? E uma segunda aplicação é que nós precisamos refletir sempre sobre qual é a nossa missão aqui na Terra. Deus chamou a todos nós para servir e a pregar a sua palavra. Né? E precisamos ser obedientes, porque Deus ele usa os obedientes para conduzir outros à salvação. Então a gente tem que, assim como João Batista, equipar outros, né? Nós precisamos treinar outros para completar a missão e assim completar a visão, que é a vinda de Cristo. Né? E precisamos prepará-los. E quando eu digo prepará-los, eu faço referência à maneira que a gente vai mobilizar os outros que foram equipados para executar a missão de anunciar a palavra de Cristo, né? Depois que estivermos partido. Que Deus nos abençoe.